Olá a todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do ABDT Memória Viva. O ABDT Memória Viva é um programa da Academia Brasileira de Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem o nosso sodalício. É uma oportunidade de conhecer um pouco a história dos nossos confrades e confreiras. E nesta oportunidade, eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar o nosso cacique, o nosso estimado confrade e ex-presidente da Academia Brasileira de Trabalho, Georgenor de Souza Franco Filho. Georgenor, meu estimado líder, eu tenho essa satisfação de cumprimentá-lo e dizer: bem-vindo ao ABDT Memória Viva. É uma alegria, Rodolfo, estar aqui, é uma alegria revê-lo e baianamente saudá-lo. Axé, 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 é, querido. E estamos nós juntos estamos aqui. aqui. Gel, que prazer te entrevistar, sabe do carinho, o afeto que eu tenho por ti. Temos muito tempo que não nos vemos pessoalmente, estamos aqui nos valendo da tecnologia para poder nos rever, mas eu queria que nesse momento, para que toda a comunidade jurídica nacional e internacional conheça um pouco mais da sua vida, que você nos falasse um pouco de onde você nasceu, quando você nasceu, seus estudos fundamentais. É um momento Georgenor de Souza Franco Filho por Georgenor de Souza Franco Filho. A palavra é sua, meu amigo. Bem, Rodolfo, eu sou paraense de Belém do Pará, na Amazônia. Nasci no dia 27 de janeiro de 1952, às 6 horas da manhã. Eu nasci com sol. Não que eu seja um sol. Papai se chamava Jorgenor de Souza Franco. Ele faleceu em 1985. Era poeta, era jornalista, fundou o Sindicato dos Jornalistas do Pará, ocupou alguns cargos públicos aqui no Pará, secretário de Estado de vários governos, e como poeta foi eleito príncipe dos poetas do Pará. E minha mãe, que chamava Dona Hermínia Baltazar do Monte Souza Franco, que faleceu em 2004. Eu sou casado há 45 anos com a advogada e procuradora aposentada do município de Belém, Elza Maria Machado dos Santos de Souza Franco, minha companheira, minha mulher, minha conselheira. Eu não faço nada antes de moça Elsa. Ela que dirige os meus passos. Tenho dois filhos. Carolina, que é pedagoga, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade de Mackenzie de São Paulo e doutora em Pedagogia pela Universidade da Amazônia em Belém, casada com o bacharel em Direito Nazareno Correia Santos. E o Jorgenor Neto, que é advogado, é professor da Faculdade de Estudos Avançados do Pará e da Universidade Federal do Pará. É mestre em Direitos Humanos pela PUC e doutor em Direito Social pela Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Casado com a professora Rita Costa Rocha de Souza Franco. E tenho dois netos, o Thales, a Laura, primeiro, que é a mais velha, e o Thales, cujo nome vem inspirado, conforme meu filho disse, em Tales de Mileto, filósofo. E o Thales a Laura e o Thales são filhos do Neto, Jorgenor Neto e da Rita. E são hoje o meu tesouro. E como Esse é que o sou eu, direito surgiu em sua vida, querido? é a minha ficha. Bom, eu sempre gostei de direito. Eu digo sempre porque eu era estudante do ginásio. Naquela época tinha ginásio e tinha clássico. Eu queria, como estudante de ginásio no Colégio Marista aqui em Belém, Colégio Nacional Nazaré, eu queria fazer direito. Mas o Colégio Nazaré não tinha o curso clássico, que era o que preparava para direito. E aí eu mudei para fazer o curso clássico no Colégio Moderno, de Belém, que já não existe mais o Moderno. Fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal do Pará, e em 4 anos, naquela época era possível, 4 anos era o mínimo, e no mínimo eu fiz, e me formei em 1975. Quando eu exerci antes a função de chefe cerimonial do Pará, eu havia estudado, feito um curso de cerimonial e protocolo no Itamaraty, na década de 60, pelo governador Alacide Nunes, para o meu primeiro emprego, que foi chefe cerimonial do governo do estado do Pará. Eu era o mais novo chefe cerimonial do Brasil. Eu era um garoto de 19 anos de idade, que andava de paletó e gravata, feito gente. Hoje
eu já uso paletó com dificuldade porque me aquece e eu já não gosto mais. Pois bem, eu fui chefe cerimonial estudando no ginásio, estudando no curso clássico. Depois entrei na faculdade, deixei o cerimonial e fui chamado mais tarde para ser assessor de imprensa e relações públicas do Tribunal do Trabalho. Era presidente naquela época do tribunal o meu querido, saudoso e grande amigo Orlando Teixeira da Costa, o nome que eu pronuncio com a maior reverência, e que foi presidente também da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Sou profissional de relações públicas pelo Conselho Federal dos Profissionais dessa categoria desde 1979. Fiz, em 1991, um curso de especialização em Direito do Trabalho para especialistas latino-americanos na Universidade de Bolonha, na Itália, com patrocínio do Ministério das Relações Exteriores da Itália, e que seria hoje o que as pessoas costumam dizer o pós-doutorado. Só que em 91 eu não era doutor, então eu não podia fazer pós-doutorado antes de ser doutor. Eu não sou mestre. Eu fui fazer doutorado na USP, São Paulo, sob orientação do eminente professor Vicente Marota Rangel, que presidiu minha banca de defesa, da qual fizeram parte o professor Cássio Mesquita Barros, que também presidiu a nossa academia, o professor Franco da Fonseca, a professora Diva Benevides Espinho e o professor Fernando Mourão. E eu fui aprovado naquela altura com nota 10 com summa laude, em 1995. Eu fui o primeiro que tirou nota 10 na USP, não sendo originário da casa. Eu não era, eu fui fazer só a pós-graduação. E fui fazer o doutorado direto, porque naquela época era possível, por recomendação do meu orientador. Eu fiz as duas provas de língua estrangeira, fiz a prova de seleção, e o professor Marota me orientou a defender a tese chamada Relações de Trabalho na Pan-Amazônia, a circulação de trabalhadores, que foi um estudo de todas as características do trabalho na Amazônia continental. Perfeito. Abrange 8 E eu estou países. muito curioso para ver essa relação do direito internacional com o direito do trabalho. Como é que o direito do trabalho surgiu em sua vida? Bom, eu era assessor de imprensa do Tribunal do Trabalho, trabalhando com o doutor Orlando Teixeira da Costa. Convivi com o direito do trabalho diariamente ali, no dia a dia, na azáfama do trabalho normal nosso, burocrático. E comecei a me interessar por isso quando fui convidado, e depois fiz concurso, para professor da Universidade da Amazônia. E fui ensinar direito internacional. E eu comecei a ter uma afeição muito grande e me submeti a um concurso público. Eu só fiz um concurso público para juiz do trabalho na minha vida, só um. E fui aprovado para juiz do trabalho de carreira, em primeiro lugar, em 1980. E no dia 12 de fevereiro de 1981, eu assumi como juiz do trabalho, naquela altura, juiz do trabalho substituto. Fui presidir, depois aceitei e fui promovido presidente da Junta de Conciliação e Julgamento em Macapá. Só havia um. Fiquei em Macapá de 85 a 90. E lá eu pedi remoção depois para a quarta junta de Belém, que agora é quarta vara. E lá fiquei até 95. E em 95 eu fui promovido por merecimento, perdão, por antiguidade para o Tribunal do Trabalho da oitava região na vaga da carreira, de carreira. Eu não aceitei ser promovido por merecimento. Há um ofício, inclusive, registrando isso, quando eu me recusei ser chamado, ser promovido por merecimento, porque eu queria chegar ao tribunal por antiguidade, que aí não deveria favor a ninguém, exceto a Deus. Às vezes é constrangedor você ter que bater de porta em porta para pedir, e não é, acho que juiz não é assim também. Mas eu fui, aí no tribunal eu fui corregedor até o ano 2000, depois fui vice-presidente até 2002 e presidente até 2000. Na época que eu presidi o tribunal, é interessante, Rodolfo, porque são coisas que a gente faz e as pessoas esquecem, mas não importa, deixa para lá. Mas eu tenho que me lembrar que eu fiz uma área da cidadania. Não existe mais. Foi o primeiro tribunal brasileiro a possuir esse tipo de serviço à comunidade. Você tirava a carteira de motorista, título de eleitor, seguro-desemprego, tudinho.
era o subsolo do tribunal, eu fiz uma reforma e criamos uma área de civilidade. Tudo que o cidadão precisa, ele tirava ali. Tudo, tudo. Depois, a modernidade acabou tirando a área da cidadania. Criei a ouvidoria. Nós não tínhamos ouvidoria aqui na oitava região. Fiz os acessos para deficientes físicos em todas as áreas do Foro de Belém. Isso não havia. Elevadores, passarelas. Criei o Diário Oficial, da oitava região. Nós não tínhamos o Diário Oficial da Justiça do Trabalho. Hoje é online, parece, né? E consegui, com o governo do estado, a doação de um terreno contíguo, um prédio, perdão, um prédio contíguo ao tribunal, que foi mais tarde derrubado e construído um edifício onde estão abrigadas todas as varas do trabalho de Belém. E no dia 29 de novembro de 2023 eu me aposentei como magistrado de carreira. Nesse meio tempo, eu fui convocado para funcionar no Tribunal Superior do Trabalho. E foi uma experiência muito importante. Acho que os juízes de primeiro e de segundo grau deveriam todos ser chamados ao TST para ver como o TST funciona. Não ver de ficar olhando, ver de trabalhar e receber distribuição de processo. Naquela época era processo físico. E eu fiquei no Tribunal Superior do Trabalho e depois voltei a convite do ministro João Oreste Dallazen, nosso saudoso confrade da academia, e fiquei em agosto, setembro e outubro de 2002. Essa foi a minha quarta turma. Eu fui sucessivamente eleito, acho que uns 6 ou 7 mandatos como presidente da quarta turma, até me aposentar. No É que você falou um pouco magistério sobre o superior, magistério, a sua atuação no magistério, acho muito importante também. no magistério superior, eu era professor titular 7 de Direito Internacional e de Direito do Trabalho da UNAMA. E eu fiz concurso e fui nomeado, aprovado em primeiro lugar no concurso público e fui nomeado no dia 12 de fevereiro, também de fevereiro, de 1979, professor da UNAMA. Fiz a carreira desde professor assistente até professor titular 7, que era o último grau da carreira. Hoje não existe mais o 7, vai até o 3. Mas eu era já. E fui decano dos professores, eu não gosto muito da expressão decano. Mas, afinal, tem gente que adora ser decano, dos professores da UNAM. E eu deixei o magistério a pedido no dia 2 de agosto de 2024. Foi o último dia que eu fui à UNAM. Mas lá estão Como é que a aproximadamente Academia 6 ou 7 Brasileira mil de Direito do juristas Trabalho nativos. surgiu em sua vida, querido? Bom, escrevi o livro sobre imunidade, ganhei o prêmio TST, ganhei o título de doutor honoris causa da UNAM, há anos atrás, e um dia eu recebo um telefonema. Eu era presidente da quarta junta em Belém, um telefonema do meu querido e saudoso ministro Arnaldo Susequins. Ele me disse: Olha, João, eu estou recompondo os quadros da academia porque muita gente saiu e muita gente morreu e as vagas existem. Eu quero te convidar para a academia. Eu disse: Mas eu sou um índio do norte, esquecido. Que eu vou entrar numa academia. Eu só olhava o doutor Orlando, que era membro da academia, ministro do ST, tinha sido presidente da academia, ministro do ST, mas eu. Aí ele disse: eu estou convidando você, eu vou ver se eu me lembro o nome de todos. Você, o Vantuil Abdala, a Alice Monteiro de Barros, nossa saudosa e querida Alice, faz muita falta disso, sabe? Muito bom. A Alice, o Malezinho, Estevão Malê, e parece que o Sebastião Antunes Furtado, que também já faleceu. E eu disse, tá bom, ministro, eu aceito. E foi realizado no ano seguinte aqui em Belém, em Conamate, e houve uma reunião da academia, numa das sessões do Conamate, houve uma reunião da Academia Brasileira, que naquela época se chamava Academia Nacional de Direito do Trabalho, e presidia a época o nosso querido e saudoso Arion Sayão Romita, e o Romita me deu posse aqui em Belém, na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E lá eu estou na academia. Isso era o ano, deve ter sido, eu não me lembro o ano que foi a gestão do Romita, mas acho que foi na década de 90, no início dos anos 90, mais ou menos. E aí
eu ingressei na academia, fui membro da diretoria, depois fui vice-presidente da nossa querida ministra Cristina Minigoni Peduzzi, e em 2006 eu fui eleito presidente, e em 2008 eu fui reeleito presidente, que é uma tradição da academia. Geralmente os presidentes cumprem 2 mandatos, e aí completam 4 anos. E eu presidi a academia. Eu fiz uma gestão razoável, sabe, Rodolfo? Se tu fosse meu secretário, deve lembrar disso. Eu ocupo hoje a cadeira 95 da academia. Depois eu fui eleito membro da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, cedendo ao saudoso Evaristo de Moraes Filho na cadeira 31 da academia. Lá eu estou. E aqui eu ocupo a cadeira 38 da Academia Paraense de Letras, desde 1985. Na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, eu queria destacar algumas coisas que eu fiz na minha gestão. A primeira foi manter o nosso boletim mensal. Era um boletim físico com notícias da academia e das atividades dos acadêmicos. Hoje isso está tudo informatizado, porque não existe mais boletim físico, mas naquela época não havia. O que se conseguiu, e aí foi fenomenal, foi criar uma sede online. E aí eu consegui criar uma sede virtual para a academia em 2008. Existe até hoje o site. Foi criação da nossa gestão. Em 2006 também, por proposta do Romita, nós começamos a adotar um DIST, Studium Aquilab, Estudo e Trabalho. Isto foi a criação, proposta do Romita. A sede física não se conseguiu, porque não havia recursos. Continuamos, continuamos nômades, mas temos uma sede virtual. Aí, também, naquela altura, nós mantivemos a circulação da nossa revista, a Revista da Academia Brasileira de Trabalho, uma revista tradicional, registrada, com os artigos dos acadêmicos. Fizemos também o projeto de lei das relações individuais do trabalho, elaborado pelo professor Mauri Oscar Nascimento, e encaminhado para o Congresso Nacional. Lá se encontra. Até onde vai ficar, eu não sei. Realizamos também concurso de monografias. Foram 8 concursos, fizemos 2 concursos por ano. Juristas do Bahia, aí da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, ganharam os prêmios e tiveram seus livros publicados pela grande editora EdTR, do meu saudoso amigo Armando Casimiro Costa, que publicou muita coisa, publicou a maioria dos meus livros, inclusive. Ainda para marcar nossa gestão, eu mandei criar o distintivo da academia. Chamam PIN, eu não gosto disso. O distintivo é de uso da lapela. Eu estou sem o meu agora, é guardado lá em casa, lá no quarto. Mas eu usei e uso o PIN quando saio. É uma forma de me identificar como membro da academia. E quando a academia, hoje nós instituímos uma medalha em homenagem ao primeiro presidente da academia, que foi o ministro Sequinde, a medalha Arnaldo Sequinde, que foi entregue a ele em vida. Eu defendo, Rodolfo, que as homenagens não devem ser prestadas póstumamente, elas devem ser prestadas em vida. Alguns amigos me homenagearam 2 vezes com obras coletivas, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu vi homenagem, eu vivi as homenagens. O Jefferson Bacelar, o pastor real, chamado A Amazônia, Trabalho e Globalização, e um livro, O Mundo do Trabalho e Debate, organizado pelo Zé Cláudio Monteiro de Brito Filho, pelo Neiva Sônia Mascaro Nascimento, todos os nossos confrades da academia, e que a LTR editou. Os autores, juristas brasileiros e estrangeiros, escrevendo um livro que era os livros que foram em minha homenagem. E isso é muito gratificante para a gente, sabe, Rodolfo?
porque tu chega numa fase da vida em que tu já estás dobrando o cabo e sabe que não tem mais muito tempo por aqui, porque tem pessoas na fila. E aí, isto é bom. Além da medalha Susequinde, lembrei aqui, também criamos a medalha comemorativa dos 30 anos da academia, que foi entregue a todos os acadêmicos. Todos os acadêmicos receberam as medalhas. Para burocratizar um pouquinho, passamos a adotar números nos atos. Os atos da presidência, que a gente hoje continua recebendo, quando há algum ato relevante publicado, eles estão numerados. Antigamente não era nada numerado, ficava tudo aleatório. Digo, não, gente, vamos por ordem no pedaço. E assim foi feito. Nós adotamos um sistema muito importante de registro dessas, desses atos, para que a história fique preservada. E veja, Rodolfo, é uma coisa interessante, quando o doutor Orlando morreu, ele era o presidente da academia, foi desfeito, ninguém sabia onde estava. A Cristina, coitada, assumiu a presidência. Quando eu passei a presidência para o meu sucessor, o meu querido Nelson Rich, que foi meu vice-presidente, e deu um impulso fenomenal à academia. O Nelson é um gênio para criar. E ele criou um ar novo para a academia. E hoje a academia é o que é, com renome internacional, projeção internacional. Nós devemos isso a Nelson Manrich. Ninguém se iluda. A academia tem caminhada até 2010. Eu terminei minha gestão em 2010, passei para Nelson Manrich. Aí começou uma outra fase da academia. Eu costumo dizer a fase da sua internacionalização. É quando o Nelson abriu as portas brasileiras, justamente para caracterizar que era nacional do Brasil, e não nacional de país. E assim foi. E assim foi. E, E João, o, eu o, quero o, agora, o, o você Nelson contou aí foi mestre. muito da Ah, sua vida, e isso é algo admirável. Isso mostra para a nossa plateia, né, a grande atuação sua no magistério, na magistratura, na academia. E aí, como uma pergunta de arremate, eu queria que você manifestasse aqui, com toda essa expertise, com toda essa visão de mundo, quais são as suas expectativas ou as suas perspectivas para o futuro do direito do trabalho. bom, eu queria duas coisas. Um, o futuro do direito do trabalho. O futuro do direito do trabalho ele vai mudar, porque agora o direito do trabalho entrou nessa área da informática e tudo é online. Nós temos dificuldades ainda para nos adaptar a essas modernidades. Nós não sabemos nos adaptar a elas. É uma pena, entendeu? É uma pena porque não tem volta. Ninguém pensa que vai ficar ouvindo música em fita cassete ou em LP. Isso é para coleção. A gente usa, olha, eu tenho aqui um LP, pronto, era muito bonito, mas não é mais, o mundo não é mais esse. O mundo está, vou usar uma expressão que alguns não gostam, uberizado. Uberizou-se o mundo e imbecilizaram-se as pessoas. E emborreceram. E eu fui um que emborreci. Eu não sei muita coisa de informática, talvez eu não saiba nada de informática,
Quando eu vejo o teu trabalho informático, eu fico admirado. Pô, o Rodolfo sabe coisa para burro. Eu não sei. Eu pergunto para minha neta, que tem 5 anos, e ela vem, pega o meu telefone e diz: é assim, vovô, para ver filme na internet, é coisa de Netflix. Ela que diz: não, vovô, baixa ali, que aquele ali, clica ali, não vira, anda para cá, anda para de lá, vai agora, clica. Eu não sei. Então, o mundo do trabalho vai mudar. Está mudando e nós temos que tentar nos adaptar. A minha geração vai ser mais difícil se adaptar. E o outro aspecto, esse é o segundo, é o futuro da justiça do trabalho. Eu posso estar equivocado, mas acredito, sinceramente, que em breve a justiça do trabalho não existirá mais como uma justiça autônoma. Ela deverá ser incorporada à Justiça Federal e transformada na vara, em vara da Justiça do Trabalho. E os juízes, desembargadores, né, juízes dos tribunais poderão ser colocados em disponibilidade, poderão ser mantidos na sua função judicante como câmaras dos tribunais federais. Acredito que esse é o caminho. Não é para agora. Não é para agora. Talvez daqui a uns 10 anos eu não estaria mais aqui para contar a história. Nem espero assistir esse final triste, porque eu dediquei a minha vida inteira a esse seu trabalho. E eu não queria vê-la acabar. Mas eu acredito que esse será o nosso lamentável final. O mundo mudou e nós temos que nos adaptar e aceitar, mesmo com dificuldades, essas mudanças. Eu acredito que será assim. Eu não creio que será assim. Eu creio em Deus. E acredito que será assim. Porque crer é uma coisa muito profunda. Eu não É. creio que vão acabar com o justiça do trabalho. Eu acredito que vão, mas eu creio em Deus que Ele vai saber dar um jeitinho adequado a isso. Mas acho que esse é o Eu, final. eu torço, eu torço para que nossa crença em Deus nos permita um destino melhor. Mas, meus amigos, minhas amigas, este foi Georgenor de Souza Franco Filho. Foi uma honra, um prazer, um privilégio conhecer um pouco mais de sua história, história que eu acompanhei, que eu sabia já muita coisa, mas sei que a comunidade jurídica nacional e internacional, nesse momento, vai conhecendo um pouco mais desse grande nome da academia. Registro aqui publicamente o meu afeto, minha admiração, né, a minha condição de seu eterno secretário na gestão da academia, e quero mostrar a todos e todas aqui que vejam não somente o ABDT Memória Viva, mas vejam também o ABDT Entrevista, que ele já entrevistou também aqui. Vejam também todos os demais vídeos dessa playlist e das outras produzidas pela Academia Brasileira de Trabalho e conheça toda a produção da Academia Brasileira de Trabalho que está aqui a seu lado para que vocês possam conhecer e aprofundar-se ainda mais no estudo do direito e processo de trabalho no Brasil e no mundo. Até a próxima. Justiça queremos política.